Quero me separar do meu marido, mas não tenho coragem. Será que você também está enfrentando uma situação como essa? Você tem vontade, precisa se separar por algum motivo, está sofrendo por alguma situação, mas não tem coragem? O que tem de mulheres que vivem essa situação, o número é muito grande. Tem inúmeras pessoas que estão passando por situações dentro de um casamento onde elas estão sofrendo, estão passando por humilhação, estão vivendo uma vida de amargura, o casamento só tem tristeza, não tem alegrias, e ela não tem coragem de se separar por medo, por vários motivos. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida agora, assim como um dia eu fiz da minha, e pesar o que está impedindo você de sair dessa vida, se vale mais a pena você continuar, ou se você tem que largar tudo e viver a sua vida, muitas vezes do zero. E talvez seja um dos motivos, né, que impedem muitas mulheres sair do relacionamento, é a falta de condição financeira. Porque muitas largaram tudo para seguir o marido, o casamento, algumas porque o próprio marido não deixava elas trabalharem. A gente sabe que até hoje existe isso. Ele falava que não queria que ela trabalhasse, talvez de um jeitinho, né? E ela aceitou aquilo. Em conjunto, né, com o marido, muitas vezes. Eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos, vou cuidar da casa, não vou trabalhar, larga os estudos, larga a carreira, muitas vezes. Segue o marido viajando para outros lugares, muitas vezes o marido trabalha e ela tem que seguir ele nas viagens, né? Seja por N motivos, às vezes a mulher, ela larga a carreira, o trabalho, a escola, larga tudo para seguir esse homem. Um sonho de formar um casamento feliz e os dois irem juntos até o final da vida de ambos. Só que durante a caminhada, não é bem assim que se desenha esse quadro, porque a gente vê que muitas mulheres se frustram com o casamento. Aquele galante, aquele homem romântico, apaixonado, se transforma num sapo, né? Se transforma num grosso, se transforma num ríspido, num homem pão duro, num homem difícil de lidar. Ela se vê dentro de um casamento onde ela tem que pisar em ovos, onde ela não tem palavra, onde ela não tem vez, onde ela não tem voz. E ela vai se amargurando com os anos vão passando e ela começa a olhar para o lado e pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou sair dessa situação? Se eu não trabalho, se eu estou há anos afastada do mercado de trabalho, estou com uma certa idade, estou afastada da minha cidade, da minha família, mas assim, por que você não se organiza para você sair dessa situação? Fazendo um curso, estudando, aprendendo alguma profissão, de repente até aqui no YouTube mesmo, ou seja, onde for que você, né, pensa em fazer, se qualifica. Mas o meu marido não deixa. Faz sem ele saber. Nem tudo você precisa contar, porque tem muitas coisas que eles fazem que eles não contam pra gente. E quando ele te priva de você fazer alguma coisa que você, o seu direito de ir e vir, de ser como você ser uma pessoa, de você ser um ser humano, se o marido que diz que ama a mulher proíbe ela de trabalhar, estudar e não deixa ela ser feliz no casamento, faz ela infeliz no casamento, faz dela uma prisioneira no casamento, você deve alguma satisfação para ele? Você acha que você deve ficar contando tudo? Eu tô fazendo um curso. Olha, eu tô fazendo um curso para mim ir embora. Eu tô fazendo um curso para eu aprender uma profissão e trabalhar e viver dos meus próprios recursos e não dos seus. Sabe uma coisa boa também que você pode aprender, fazer? Participa de um concurso público, comece a estudar. Estuda para concurso público. Concurso público é a coisa mais democrática que existe. Você estuda, você passa, você é aprovado e pronto. Não tem negócio de idade, não tem negócio de cor, não tem nada disso. Você pode arrumar um emprego. Pode, de repente, para casa de um parente por um tempo, um mês, 2 meses, arruma um trabalho, uma profissão, faz alguma coisa, vai vender bolo, vai vender banana na feira. Eu te digo uma coisa, pior humilhação é você viver dentro desse casamento.
Pior vergonha do que enfrentar a família, que também é outra coisa que às vezes as mulheres pensam. O que que minha família vai falar? O que é que os meus amigos vão falar? O que é que as pessoas vão falar? Não são eles que vão te sustentar. Não são eles que estão dormindo na cama com esse homem, que muitas vezes é um grosso, um ríspido, te trata mal. Não são eles que passaram os anos chorando. Não foram eles que calçaram os seus sapatos e viveram a vida que você viveu. Não foram eles que estavam lá do seu lado nesse momento. Agora vão te acusar? Já basta você ter dado satisfação da sua vida a vida inteira dentro desse casamento com esse homem. Agora você vai dar satisfação para os outros? Faça-me um favor, né? Não pare de pensar o que as pessoas vão dizer. E outra coisa que acontece muitas vezes também é que tem muitas mulheres que ficam dando chance para o homem mudar. Eu vou dar mais uma chance, ele vai mudar. Ele me pediu perdão, ele vai mudar. Mas eu vou orar e ele vai mudar. Eu acredito que ele vai mudar. Fica ali anos e anos a fio esperando essa mudança que nunca vem. Até quando você vai se sacrificar por um homem que não tá nem aí o que ele faz com você? Depois do que ele faz, ele deita e dorme tranquilo. Você às vezes do lado tá ali chateada, chorando, e ele dorme que nem uma criança. Porque para ele tanto faz, te ferir ou não. Para ele, mais uma vez que ele te feriu, que ele te agrediu, que ele te tratou mal, que ele te humilhou, que ele balançou a cabeça para você de alguma coisa que você fez, te chamou a atenção na frente das pessoas, gritou, falou alto com você. Às vezes que ele fez coisas que hoje você fala, meu Deus, como é que eu suportei tanto tempo, tanta coisa, né? Então, você fica lutando por um homem que não quer mudar, por um casamento que ele não tá nem aí, que pra ele tá cômodo, ele tá muito bem no casamento. Se as pessoas perguntarem, ele vai dizer que ele tá feliz. Ele tá muito feliz nesse casamento, claro, as coisas saem do jeito que ele quer. Tudo sai do jeito que ele quer. A comida dele tá pronta, a roupa dele tá passada, ele tem uma mulher do lado dele, ele desfila com essa mulher. Pra ele tá muito bom. Pra que ele vai mudar? Olha, eu trabalho com mulheres há anos, em atendimentos, sabe, em aconselhamentos, e a gente cansa de ver mulheres que há anos estão lutando por um casamento, por um homem que não muda. E ele não muda porque ele não quer. Mas eu suportei dentro do meu casamento muitas situações, sabe? Até que eu falei, não, eu não vou ficar olhando mais para isso. Vou correr atrás. Dentro de mim existia uma revolta e uma fé. Uma revolta contra a situação que eu estava vivendo, revoltada contra aquilo ali, porque eu não aguentava mais viver daquela forma. E uma fé grande que Deus ia cuidar de mim. Chegou um ponto que eu não tinha mais lágrimas, que eu não chorava mais, porque eu não tinha mais lágrimas. As minhas lágrimas secaram. E até que chegou um momento em que eu dei um fim nessa situação. Mas abriram-se tantas portas para mim, de todas as maneiras possíveis, e eu estou pedindo a Deus a direção do que eu tenho que fazer, mas tudo vai se encaixando no seu lugar. Não se preocupe, coloca a sua vida na mão de Deus e vai para cima, não tenha medo de nada não. Você é uma mulher guerreira, uma mulher forte, busque em Deus coragem, determinação, sabedoria, direção e tudo vai dar certo para você, tá? Próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envie para uma amiga. De repente você tem uma amiga que está passando por uma situação parecida com essa.